Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está nos ouvindo, no seu horário que você vai estar nos ouvindo, nos vendo nesse novo episódio do podcast. Como você que já nos acompanha, você sabe, cada podcast aqui gravado, nós temos um chamado host, um líder, um cabeça, aquela pessoa que vai encabeçar esse podcast. E nesse caso, dessa vez, eu fui o sorteado, então vou estar encabeçando esse podcast para você. Desde já, você que está nos ouvindo ou nos vendo pelo YouTube, eu peço para que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal, nos ajude a divulgar a palavra do Senhor. Sem mais delongas, quero já agradecer a todos os convidados da mesa dessa noite, que estamos aqui gravando esse podcast. Primeiramente, Pastor Fernando, sei da sua correria, da sua agenda, e quero agradecê-lo por ter aí nos atendido para estar conosco nessa gravação, uma gravação que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida, e eu quero deixar para os irmãos aqui se apresentar. Você que ainda não me conhece, meu nome é Guilherme, e como dito, vamos estar aí trabalhando no podcast de hoje. Pastor Fernando, pode se apresentar para as pessoas e depois aí os irmãos, que aqui estamos com o irmão Lucas e com também o nosso convidado, o irmão Felipe. Bom, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos que estão nos ouvindo. E é uma imensa alegria estar aqui com cada um de vocês para participar desse podcast, onde pretendo que Deus edifique cada vida, cada uma das pessoas que estarão ouvindo e vendo aí esse podcast. Sou o pastor Fernando, sou o segundo pastor aqui do setor da Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga, em Vargem Grande do Sul, do setor de Vargem Grande do Sul, e pastor local da cidade ali de São Sebastião da Grama. E é uma honra estar aqui, para nós falarmos um pouquinho da palavra de Deus e somar para a edificação aí na vida de cada um que estarão nos ouvindo. Muito obrigado. Lucas. Seja muito bem-vindo você que está nos acompanhando, que já nos acompanha. Eu desejo que a graça e a misericórdia do Senhor te alcance onde você estiver. E assim como eu pretendo ser edificado aqui hoje, né? Pretendo ficar o mais quieto possível para aprender aqui, né? Então, eu desejo que o Espírito Santo toque a sua vida, seu coração. Lembrando que aqui nós não vamos entrar em discussões, né? A gente não vai ficar aqui no pré, pós, nada disso, né? O tema hoje é escatologia, né? Já tomando a frente do guia aqui, mas nós somos arminianos, então nós temos a nossa linha de pensamento e a gente vai se edificar e edificar a igreja também a partir dessa linha de pensamento. Olá, meus irmãos, que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Sou Felipe. Com alegria estou aqui, o convite do irmão Guilherme, do Lucas, obrigado pelo convite, estou aqui. Eu estou aqui, na verdade, eu vou aprender, mas que o Espírito Santo possa usar cada um de nós para ministrar na vida de todos. Eu tenho certeza que o mais edificado vai ser eu. Eu tenho mais o que aprender do que para ensinar, mas pela graça de Deus nós estamos aqui. Eu estou congregando ali na igreja metodista. Pela graça de Deus nós servimos Deus ali com alegria, com graça, louvando sempre a Deus. Obrigado novamente pelo convite. É isso aí. E como o Lucas já falou para você que está nos assistindo, hoje o tema desse podcast é escatologia. Para você que talvez pergunte, irmão Guilherme, o que é escatologia? Escatologia, você separando a palavra do grego ali, escatos, que significa último, pode ser derradeiro, final, extremo, e logia, né, que vem de estudo. Então, estudo dos últimos dias, estudo dos últimos tempos, é o estudo do final dos tempos, tá? É um estudo bastante polêmico, sim, bastante cheio de vertentes, é verdade. Só que como o Lucas colocou, nós vamos estar trazendo uma versão daquilo que nós trazemos como verdade para a nossa vida, dentro da linha pentecostal, a qual nós todos aqui somos, né? Então vamos estar trazendo para vocês um pouco também um estudo abrangente, acredito, que vamos discutir ideias aqui nessa mesa, né, sobre o final dos tempos. Né? Estamos vivendo o final dos tempos ou não? Estamos já no chamado princípios das dores?
Já abriram algum selo do Apocalipse? Né? Já tem um cavaleiro solto por aí? São temas e assuntos que eu tenho certeza que vai ser do seu gosto, que vai ser da sua... vai ser um aprendizado para você. Né? Eu acho que a palavra é essa. Mas sem mais delongas, irmãos, só quero colocar uma coisa, nós não somos detentores aqui da verdade, né? Nós aqui apenas lemos e interpretamos a palavra de Deus à luz da palavra de Deus pela sua própria hermenêutica, vamos dizer assim, né? Por aquilo que ela traz para nós de verdade, tá? Então, nós interpretamos a Bíblia desta maneira a qual nós vamos estar falando aqui, mas não somos também os detentores da verdade, até porque a Bíblia fala que aquele que colocar ou tirar um tio dessa palavra, né, será condenado por todas as pragas que aqui está prevista. Então, nós não estamos aqui para colocar a palavra ou tirar a palavra da Bíblia, mas sim trazer à luz da revelação aquilo que o Espírito Santo colocou em nossas vidas como revelação da palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos começar? E eu já quero jogar para os irmãos. Em que momento escatológico que estamos vivendo hoje? Ó, já começar desse jeito. Que momento escatológico nós estamos hoje, dia 10 de novembro de 2025? E aí? Quem que vai pegar essa bomba? Vamos lá? Eu deixo aberto para os irmãos. Então tá, vai, joga para mim. Vamos lá, Lucas. Que momento escatológico a gente tá? Bom, já vou dizer aqui, ó, que a Bíblia ela tem inúmeros temas para a gente poder trabalhar, né? E no tema de escatologia, eu ainda não cheguei nem a molhar a sola do pé direito. Então eu sou muito raso na questão da escatologia. Estou aqui realmente para aprender. Tenho uma noção, né? Obviamente. A gente recentemente passou por um seminário de escatologia ministrado ali pelo pastor Egberto, muito completo, né, que nos dá um norte, que nos dá uma base aí para a gente poder, pelo menos, entender a respeito da volta de Cristo. E eu entendo o seguinte, nesse momento, baseado em pelo menos tudo que eu consegui absorver dentro desse seminário, eu acredito que a gente está no princípio das dores, onde... Mateus 24, Jesus fala sobre guerras, rumores de guerras, dissensões, facções, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, né? Eu acredito que a gente está nesse momento, nesse período, né? Pelo menos no meu ponto de vista. Eu entendo também que essa questão de cavaleiros, né? Essa questão de selos, isso daí vem após o arrebatamento da igreja e não antes. Pelo menos aqui é um ponto, pelo menos de partida do meu ponto de vista. Não sei se eu estou certo, se eu estou errado. E aí, pastor Fernando, o senhor nos elucida se por acaso eu estiver falando bobeira aqui. Então, irmãos, quando Jesus ele fala no capítulo 24 sobre o princípio das dores, ele está falando sobre sinais que antecederiam a vinda dele para buscar a sua igreja. Mas isso é uma certeza que a gente tem na palavra, não é? Pois a palavra, nós somos os literalistas, não é? Porque se nós não damos alegorias aos textos bíblicos, a não ser aquelas alegorias que a própria Bíblia já tem, não é? Então nós seguimos a Bíblia literal, porque tem aí os alegoristas que a Bíblia, por exemplo, que pensam que a grande tribulação não é uma realidade, o milênio não é uma realidade, é só uma alegoria. É metafórico. Né? Então, não, nós entendemos pela palavra que todos esses eventos são eventos literais que vão acontecer. Assim como o princípio de dores, não é? Que nós já vemos aí os sinais que Jesus já tinha falado lá no capítulo 24 de Mateus, quando ele fala a respeito do que o Lucas falou aqui, né? Filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, e isso a gente já tá vendo aí. Então, nós não temos um tempo para falar quando isso vai acabar e o arrebatamento vai acontecer, porque nós não temos essa autoridade na palavra, mas nós podemos deduzir que isso está bem perto,
não é? O arrebatamento está perto, aí os acontecimentos vão se desencadear depois, não é? Nós cremos nisso, pela palavra, como arminianos que somos, respeitando todas as outras linhas de raciocínio, de teologia, mas nós acreditamos nisso. Então, o arrebatamento da igreja vai desencadear, então, os outros eventos que chamamos na teologia de eventos que vão tratar com Israel. A igreja tem o seu período, está vivendo o seu período, mas Deus ainda tem aí uma maneira de tratar com Israel, e isso o fará nesse período depois do arrebatamento, não é? Então, essa é a minha soma para esse tema aí, viu, Guilherme? Isso aí, Fê. E você, o que você acha de tudo isso? Sim, eu creio também nessa época que estamos vivendo, nessas pragas, enfermidades. Você vê pela ciência os estudos de questão de terremoto, de furacão, desde quando começou a medir, a registrar, você vê que isso pela ciência, gradativamente, os aumentos de terremotos, furacões no mundo, cada ano que passa, aumenta mais e mais. Nós estamos, sim, nesse princípio, e isso são as calamidades, as dores que vêm, que a própria natureza já vai clamando, já vai iniciando. E eu também creio que nós ainda estamos também no tempo de aguardar a vinda dele. Temos os sinais, lógico, que são importantes. Nós devemos olhar para a videira e ver qual que é o tempo. Temos os sinais, são muito importantes, mas o passo também da importância de aguardar a vinda de Cristo. Que às vezes, se nos perdemos muito nos sinais, procurando sinais e esquecer de guardar a vinda dele, esse fato também é muito perigoso também, que a gente vê algumas denominações que surgiram em busca de sinais, busca tanto o aprofundamento da escatologia, que se perderam, fica tanto focado nos sinais que esquece de aguardar a vinda de Cristo. Eu creio que é muito importante nós estarmos firmados também no aguardar a vinda de Cristo, guardar a nossa fé, nos enchermos do Espírito Santo em todo o tempo, dessa importância disso. Muito bem. E é isso. Para você que está nos ouvindo, né, respondendo à minha própria pergunta, nós estamos sim nos princípios das dores, seguindo aquilo que os irmãos aqui colocaram de Mateus 24, onde o próprio Jesus fala: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O próprio Cristo já fala aqui, né? Ainda não é o fim. Porque se levantarão nação contra nação e reino contra reino. Aí você vai dizer, mas, pastor Fernando, isso já está acontecendo. Já está levantando nação contra nação, já está levantando reino contra reino. E haverá fome, peste, já está tendo. Terremoto, já está tendo. Em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios das dores. A própria palavra já nos diz, né? Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. É aqui que eu entro. Nessa parte ainda nós não entramos, né? Por isso que eu acredito que nós estamos no princípio das dores. A parte aqui de onde odiados de todas a gente. Eu imagino, aí eu vou jogar para vocês, essa parte do odiado aqui. Então vos entregará para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Aqui é quando o evangelho já não será mais aceito em lugar nenhum, né? Onde
todo mundo pode pelo Evangelho segundo a palavra. Isso ainda não está acontecendo. Hoje existem muitos países ainda que são cristãos, com o Evangelho ainda vigente, com o Evangelho livre ainda para operar. Então, nesse ponto ainda, nós ainda não chegamos, né? Que seria o ponto após o princípio das dores. Só para ilustrar aquilo que eu estou tentando explicar, o que seria o princípio das dores que a palavra fala? Jesus aqui está fazendo uma analogia de uma pessoa grávida, né? E uma pessoa grávida, ela antes do parto, antes da luz, ela tem ali o chamado de contração, né? A contração ela vai aumentando e vai diminuindo, né, o tempo dela até chegar o nascimento, né? E a contração de uma pessoa grávida, a própria ciência já fala que é uma dor muito grande, né? E vai aumentando essa dor e vai diminuindo o tempo de uma para outra até chegar no nascimento. Então, o princípio das dores seria o princípio dessas contrações, certo? E depois já começa, então, a parte da preparação já da vinda de Cristo, né? Que aí já começa essa parte que é onde todos serão odiados, aí a perseguição mais afinco, né? E é isso que eu queria também que vocês colocassem também o ponto de vista de vocês, de como será isso na visão de vocês. Que é importante, não só na visão bíblica, mas na visão de vocês, aquilo que vocês aprenderam, como será essa vinda de Cristo, né? A gente sabe que a gente tem que se preparar, né? Vigiar e orar, mas como será isso? É isso que eu queria trazer um pouco da essência nossa, para que as pessoas entendam também, as pessoas que estão nos assistindo, como que vai ser essa vinda de Cristo na nossa visão. Na sua, Fê, como será isso? A vinda de Cristo, como cremos pela palavra, o próprio Cristo fala que não se sabe o dia, nem a hora que ele virá, porque se soubéssemos, seria fácil. A gente viveria a nossa vida do jeito que quiser. Quando Cristo fosse voltar, nós se preparávamos, se arrependia, colocava a nossa roupa de crente e aceitava Cristo como Senhor, Salvador, nos arrependíamos de todos os pecados e seríamos salvos. Mas o próprio Cristo fala que a vinda dele se dará com um ladrão na meia-noite. É quando ninguém espera, ele voltará. Por isso que ele fala aqui, no versículo 13 do capítulo 24. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A vinda dele vai ser visível, vai ser para todo mundo, vai saber que Cristo voltou. Vai ser como um raio que se dá do norte ao sul, vai cruzar, todo mundo vai saber. Vai ser visível, vai ser real, mas é algo assim que ninguém vai ser pego meio que de surpresa. Mas os crentes fiéis já vão estar perseverando, se enchendo do Espírito Santo, para acontecer o quê? Para não ficar para trás, não ficar para passar pela grande tribulação que virá. Então, por isso que nós precisamos nos perseverar, porque o Cristo virá. É uma promessa real, verdadeira, e nós precisamos perseverar nessa constância. E aí, Lucas, na sua visão, irmão? Gui, é o seguinte, cara. Uma das coisas que eu noto quando eu leio Mateus 24 e quando eu leio Paulo, um pouco mais adiante, ele fala aos Gálatas, ele fala a Timóteo, acerca de pessoas que anunciam outro evangelho, de pessoas que procuram líderes que falam só aquilo que ela quer ouvir. Eu acho que isso é um sinal. Eu entendo isso também, que Paulo ele adverte a igreja, ele adverte o povo de Deus, de que isso é um sinal para que a gente fique esperto. Aqui Jesus está falando da mesma coisa. Ele fala a respeito de que vai aparecer aqueles falando assim, não, eu sou o Cristo,
Vai aparecer no deserto, eu sou o Cristo. Vai aparecer nas montanhas, eu sou o Cristo. Em todo lugar vai aparecer alguém dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o Salvador. Né? Esse é um outro sinal também aí da volta de Cristo. No entanto, o que acontece, no meu entender? Até foi vamos assim dizer, uma epifania que eu tive ali no Congresso de Missões sábado, enquanto o pastor André Amaral estava pregando, e ele falou de Atos, capítulo 1, no versículo 6 ou 7, agora não me lembro, que os discípulos falam para ele, mas Senhor, quando que o Senhor virá para restaurar o reino? Aí Jesus fala assim, não cabe a vocês entender isso, mas recebereis virtude e ser-me-eis testemunhas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a ordem de Jesus para nós, enquanto a gente estuda a escatologia, pelo menos no meu ponto de vista, não é para a gente tentar medir o tempo, para a gente tentar entender quando Jesus vai voltar para fazer. O fato é que ele vai voltar para fazer. O fato é que ele vai voltar. O fato é que haverá o arrebatamento, haverá a grande tribulação, haverá a boda do Cordeiro, haverá um julgamento final, haverá 1000 anos de governo de Cristo sobre a terra. Satanás será preso nas profundezas, Satanás será solto e vai enganar de novo, né? Haverá o juízo final. Tudo isso vai acontecer, isso é fato. Mas para nós precisamos não se apegar tanto a esse ponto de quando isso vai acontecer. Porque, veja bem, nós estamos num período, se a gente for analisar por questão de guerra existe desde que o mundo é mundo. Né? Se a gente for falar de guerra e de peste, gente, o século passado ele foi carregado disso. Né? Peste negra, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, o tanto de coisa, catástrofe que aconteceu no século passado. Né? Mesma coisa está se repetindo agora. Essas ameaças de guerra nuclear e de tudo mais. É um líder de uma região, de um país aqui mostrando as suas bombas atômicas, é outro líder de lá mostrando a dele, é o Brasil aqui carregando um cano de PVC, mas enfim, é o mundo se mostrando, olha, eu sou poderoso para destruir todo mundo, eu sou mais poderoso que você, né? Se você jogar bomba eu também jogo. Está acontecendo. Aí a gente olha para a questão de peste, olha quanta doença está voltando, olha quanta coisa está acontecendo. São sinais que realmente vão se mostrando. Mas aí quando a gente olha realmente para aquilo que importa, que são as almas que serão salvas, só que a gente olha para isso e a gente vê que no Brasil hoje existe uma certa facilidade de você pregar o evangelho. Chega a ser até bonito você ser cristão. Chega a ser bonito. Né? A gente tem os atletas aí que vai lá, passa o jogo inteiro sendo agressivo, sendo desleal, xingando os adversários, companheiro, aí termina, é campeão, bota a faixa na testa, 100% de Jesus, aí posta foto, aí vai lá na igreja lá agradecer e tudo mais. Então assim, é uma coisa, os artistas hoje, né, muitos artistas aí que fazem show, aí no meio do show começa a louvar ali um hino da harpa porque é bonito, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã e tudo mais, e aí o povo acha lindo e acha que aquilo ali é uma adoração, de fato não é, né? A adoração é dos verdadeiros adoradores. E aí muita gente é enganada por esse falso evangelho, de líderes que pregam apenas aquilo que a pessoa quer ouvir. Aí você vai ver, o centro da mensagem não existe Cristo. No centro da mensagem dessa pessoa é um antropocentrismo fundamentado ali, é só o homem, é só a vitória, a conquista do homem. Não existe ali uma mensagem de arrependimento, não existe ali uma mensagem de abandone o seu pecado, não existe ali uma mensagem, olha, Cristo vai voltar e se você não se arrepender dos seus pecados, você vai ficar, né? Então assim, eu vejo que tudo isso é sinal, e nós como cristãos e entendedores desses sinais, e pelo menos estudiosos desse tema, a gente precisa alertar a igreja para isso, para que a igreja volte ao verdadeiro evangelho, para que a igreja se apegue às igrejas que hoje são mal vistas pela sociedade, né? Ah, não, mas por que essa igreja ela é tão fundamentalista, essa igreja ela é tão rigorosa, essa igreja ela é tão legalista dessa forma? Por que tem que pegar no pé de tanta coisa mínima? Porque são essas coisas mínimas que vai fazer você perder a sua salvação ou não.
né? Então eu vejo assim, no meu ponto de vista, que a gente precisa se atentar mais a isso. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Num tempo em que as pessoas só buscam aqueles que falam o que quer ouvir, né? Ainda mais com a internet, né? Se a gente fizer aqui um podcast motivacional falando que você vai vencer, que você vai ganhar, que, né, até eu estou recebendo alguns vídeos no meu Instagram lá, de uma irmã falando assim, não, quem tem conta na Caixa vai receber um milagre. Meu irmão, aí depois o outro vídeo ela tá lá dentro da concessionária. Meu irmão, vai na concessionária, entra dentro do teu carro, porque Deus vai te dar. Mas eu não, assim, sabe, só... Se a gente fizer um conteúdo desse, a gente vai estourar, a gente vai bombar, a gente vai crescer. Porque todo mundo quer ouvir isso. Todo mundo quer ouvir, você vai ser próspero, você vai ser abençoado. Mas ninguém quer ouvir. Você precisa se arrepender dos teus pecados. Você precisa morrer, você precisa matar a tua carne. Morrer para o mundo e viver para Cristo, né? Isso daí ninguém quer ouvir, porque isso é duro, isso é difícil. Só que isso está aqui, ó. Mateus 24 também fala, né? Mateus 24 também fala. Jesus fala, olha, vai aparecer aqueles um falando, eu sou Cristo, eu sou Cristo. E talvez, pode ser até uma forma da pessoa falar, é se posicionar como boca de Deus, como um profeta. Não, aqui, ó, a mensagem de Deus está comigo. Escuta o que eu estou falando. Você vai ser próximo, você vai ser abençoado, né? Então, pelo menos nesse ponto aqui, é meu ponto de vista aqui. Você falou muito, eu achei muito interessante a parte da testemunha. É o que Cristo chamou a gente, sermos testemunho. Testemunhar da obra dele. Aí Pedro nos traz, na primeira carta de Pedro, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É isso que Deus espera de nós, que nós sejamos essa boa testemunha, testemunhamos da obra da viva esperança. Qual que é essa bendita e viva esperança do cristão? É como um corredor, um atleta que espera chegar no fim do campeonato e cruzar a linha de chegada. Essa é a nossa bendita esperança. Um dia vai se findar. Ou Cristo voltará e vai acabar o mundo e vai reestruturar o que nós estamos estudando aqui, ou a nossa vida vai chegar ao fim. Isso é natural do ser humano chegar ao fim, morrer. E qual que é essa bendita esperança que todo cristão tem? É a ressurreição junto com Cristo. Por isso que nós precisamos testemunhar essa viva esperança que nós temos. A esperança de estarmos para sempre com o Senhor. Pastor Fernando. Então, o que o Lucas tá falando aqui, eu acho que é muito importante, pois o Evangelho, ele está na Terra, foi deixado na Terra. O Evangelho é o próprio Cristo, não é? E para quê? Para que o ser humano chegasse ao conhecimento dessa salvação da vida eterna, não é? Porque assim, ó, pensa comigo, daqui a 100 anos, todas as pessoas que estão no mundo hoje já não existem mais. Já não vão existir no mundo inteiro. Sei lá, 8 bilhões de pessoas no mundo. Essas pessoas, daqui a 100 anos, já não vão existir mais. Então, qual é o objetivo do ser humano? Qual é as metas que ele tem? Muitos têm metas para essa vida. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos mostra que não é só aqui, que tem uma eternidade. Então, a escatologia fala do estudo futuro, ou seja, das coisas futuras. Então, nós estamos falando de coisas que vão acontecer. Mas para essas coisas acontecer ao nosso favor e bom para nós precisamos estar enquadrados nesse Evangelho. É por isso que eu concordo com o Lucas. O Evangelho, ele vem nos confrontar. O Evangelho não é passar a mão na cabeça, você vai ganhar carro, não, isso aí são coisas acrescentadas que Deus pode dar, pode entregar, mas o foco do Evangelho não é esse. O foco do Evangelho é a salvação da alma. E aqui no próprio capítulo 24, né, do versículo 1 até o versículo 14 aqui, nós vamos ver que Jesus já está confrontando os discípulos. Ele está dizendo para os discípulos assim, olha, acautelai-vos.
vamos falar no nosso português, fique esperto, para que ninguém engane vocês. Porque muitos virão em meu nome por aí e eles vão enganar muitos. Aí, então, Jesus já está mostrando, ó, não é de qualquer maneira, cuidado, vamos seguir a palavra. E aqui eu vejo assim, ó, na verdade, quando a gente lê o capítulo 24 de Mateus, do 1 até o 14, nós precisamos entender que dá para dividir ele em duas partes. Dá para dividir esses versículos em duas partes. Jesus está falando sobre o princípio de dores, ele está falando de virão no meu nome, enganarão a muitos, vocês vão ouvir de guerras, rumores de guerra, tudo que nós já estamos vendo aqui na nossa geração. Mas, como nós já ouvimos que o Lucas falou, lá atrás também teve isso. Só que aí, ele chega lá no versículo de número, deixa eu ver aqui, é 7, ou versículo 8, não, versículo 8, e diz assim, ó, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Quer dizer, ele fala sobre coisas que ele já disse ali, rumores de guerra, é o princípio das dores. Aí depois ele continua no versículo 9. Então vos hão de entregar e serem atormentados, e assim, matar-vos-ão, e assim vai. Então nós vamos ver que o princípio de dores não está acontecendo aqui no 2025. É uma coisa que já vem acontecendo por um tempo, de um tempo para cá. Então essas coisas já vêm acontecendo, esse princípio de dores, porque nós, como a nossa mente humana é limitada, às vezes pensamos em Deus com a nossa mente. E a Bíblia diz que um dia para ele é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então esse princípio de dores já vem acontecendo. E a tendência é só começar a apertar. Não é? Para quê? Para que aqueles que são honestos, salvos, tementes a Deus se manifestem. Então, nós cristãos, salvos em Cristo, não estamos esperando quando vai acontecer. Nós estamos esperando Jesus voltar para que as promessas que ele prometeu a nós se cumpram. Então, como o Felipe disse assim, olha, ele virá como um ladrão, não é? Mas se o pai de família soubesse a que hora que o ladrão viria, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala assim, se soubesse que hora que ele viria, aí ele estaria lá esperando. Então, só que o cristão é diferente, porque o cristão já espera Jesus. Mas nós não esperamos Jesus voltar daqui a um tempo, nós esperamos Jesus voltar agora. Exato. Nós esperamos Jesus voltar agora, nesse momento. E nós estamos prontos e preparados nesse momento. Para quê? Para que todas essas coisas comecem a se cumprir. Porque assim, nós, na verdade, aqui nós, não sei quanto tempo que nós já estamos aqui conversando, nós não saímos nem do portão de entrada da escatologia, não é? Porque é uma coisa vasta, não é? Só para começar aqui, nós não chegamos, nós não fomos nesse podcast nem arrebatados ainda, nós não chegamos lá no arrebatamento, não é? Então, quer dizer, tem muita coisa que, é claro, temos que tomar só o cuidado para a gente não começar a entrar naquela teologia especulativa, de falar coisa que a Bíblia não fala, de entrar por caminho que a Bíblia não está falando nada sobre aquilo. Aí já é especulação, é a teologia especulativa que muitos gostam dessa teologia. Eu até estudo porque é necessário, mas não é a teologia especulativa que é o nosso interesse. Nosso interesse é o que a Bíblia fala sobre o que vai acontecer, não é? Então isso é muito importante. Muito bom. E só lembrando, né, em cima daquilo que os irmãos falaram, né, o Lucas falou, no século passado aconteceu isso, aconteceu aquilo. Os discípulos de Cristo já estavam esperando a volta dele após a morte e a ressurreição de cruz. Então, eles já falavam de Jesus, a volta de Jesus, desde aquela época. Eu fico imaginando quando Nero entrou em Roma, botou fogo, tudo, pegou os cristãos, pendurou o cristão como tocha viva pelas ruas de Roma, ali já se falava, Jesus está voltando hoje. Né? Por quê? Porque está acontecendo aqui tudo o que falou, né? Os cristãos estão sendo perseguidos, estão sendo odiados. Então já começa a especulação da volta de Cristo a ser comentada no meio cristão, pastor Fernando, o senhor me corrija se eu estiver errado, mas desde a igreja primitiva. Sim. Né? Desde a igreja primitiva já começou essa especulação. E é interessante, o próprio Cristo fala, né, que nem ele, como homem, né, que quando Cristo veio para a Terra e assumiu a forma de homem,
a palavra fala que ele se esvaiu de toda a glória, né? Ele foi 100% homem, né? Como depois ele foi 100% Deus, e é até hoje 100% Deus, mas ele, na terra ele foi 100% homem, né? E ali a Bíblia fala que ele estava sem glória nenhuma. E ele fala que nem ele, como homem, sabe o dia, somente o Pai, né? É claro que ele, como o próprio Deus, depois de ressuscitado, ele toma, que a Bíblia mesmo fala, todo o poder é me dado, aí Cristo sabe agora. Mas como homem, pisando na terra, ele também não sabia. É lindo isso, porque Jesus, ele, como 100% homem, 100% Deus, tem muita gente que dá um nó isso na cabeça de muita gente, né? Como é que alguém 200%, não é? 100% homem, 100% Deus? Mas é lindo isso porque Jesus, na sua deidade, vivendo a humanidade, ele sabia muito bem o limite onde ele tem que ir. Ele sabia o limite daquilo que ele não podia passar, até porque se ele passasse algum desses limites, o reino espiritual do mal já estava pronto para acusá-lo. Aí ele não atravessou nenhum desses limites. E um desses limites é isso que ele disse: olha, nem o filho do homem, não sei quando que vai ser isso, porque ele não atravessou esse limite até aquele momento. Então isso é uma coisa muito maravilhosa de se saber que o nosso mestre, ele veio aqui na Terra, viveu aqui na Terra, sentiu todos os sentimentos humanos, mas ele não deixou de ser Deus. Ele continuou sendo Deus, mesmo sendo homem, né? Que não atravessou esses limites, não transgrediu esses limites, né? Não atravessou nenhum desses limites. Isso é coisa maravilhosa, não é? Então, e outra, né? Tanto é verdade que a igreja primitiva, eles viviam como se Cristo voltasse agora, porque quando Paulo fala sobre o arrebatamento, ele fala sobre isso. Ele fala assim, olha, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, ele não fala assim, ó, e a vocês que estiverem vivos, não. Ele fala, e nós que estivermos vivos, seremos transformados. Ou seja, ele estava esperando ser transformado, né? Ele estava esperando Jesus voltar. Então, esperar, o cristão espera Jesus agora, para viver as promessas da escatologia lá na frente. Eu não sei quantos anos vai acontecer ainda, quantos anos vai ser lá na frente. O fato é que se nós tombarmos aqui hoje, nós vamos viver isso daí. Aí depende muito do lado que nós estivermos, né? Eu prefiro estar do lado de cima, olhando para cá. E é isso, né? Como o pastor Fernando disse, a gente está caminhando ainda na calçada, não entramos ainda nem no portão ainda daquilo que é a escatologia, por isso que eu disse que é um assunto muito amplo, que pega várias vertentes. Mas seguindo aqui, como o Lucas falou no princípio, aqui a gente não vai discutir pré e pós-tribulacionista, que a ideia desse podcast não é isso, né? Nós vamos colocar a nossa ideia, e a nossa ideia é de pré-tribulacionismo, né? Como que vai se dar? Quero jogar agora, entrar nessa parte, pastor, que é a parte do arrebatamento da igreja, né? Qual que é a visão, né, de vocês sobre o arrebatamento, né? Como que isso vai acontecer? Em que momento que isso vai acontecer? É interessante a gente falar da visão nossa, né? Porque conversando com o irmão outro dia, até da nossa igreja, ele colocou o ponto de vista dele sobre o arrebatamento que eu achei legal. É um ponto de vista que eu nunca tinha visto. É um ponto de vista que eu nunca tinha percebido por aquela ótica que ele colocou. Então, é interessante a gente saber o ponto de vista de cada um também, para que possamos aprender com isso também, né? Lembrando que não estamos aqui para discutir o que é o certo ou o que é errado, mas para colocar aquilo que a gente aprendeu, né? Vamos lá, já jogar para o pastor Fernando, então, já começar aí com essa parte do arrebatamento, pastor Fernando. Bom, vamos lá. A Bíblia, ela fala que vai ser num momento, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, e aí a Bíblia fala que nós seremos arrebatados. Paulo, ele fala que os mortos vão ressuscitar. Primeiro, Tessalonicenses, né, ele fala que os mortos vão ressuscitar primeiro, e nós seremos transformados e juntamente com eles seremos arrebatados. Alguém tem a ideia de arrebatamento de rapto, que é uma das vertentes que significa a palavra arrebatamento, não é? Mas
nós não fomos, assim, ó, eu não concordo muito com esse termo, porque nós não vamos ser raptados, porque nós já fomos comprados. Já pertence, né? Nós já pertencemos a Cristo, então não vamos ser raptados, não é? Você tem a ideia de rapto, é alguma coisa que não é seu, você vai subtrair alguma coisa, não é? E Jesus não vai subtrair nada, ele só vai levar o que é seu embora, não é? Só vai levar o que é seu embora. Só que na minha visão, eu vejo assim, ó, Jesus, ele vai se manifestar para levar a igreja embora. Nesse momento, os cristãos que não serão pegos de surpresa, porque eles já estão esperando Jesus voltar agora, então se eu estou esperando Jesus voltar agora, eu estou pronto. Mas se ele se manifestar nesse momento, nós vamos embora, porque eu já estou esperando ele. Mas e se eu estou esperando, imagine comigo, isso é uma visão minha, um pensamento meu, que eu não vejo na palavra, mas eu vejo isso como vivência de cristão. Por exemplo, Jesus vai se manifestar nesse momento. Quem que mora em nós? O Espírito Santo. E quem vai levar a igreja a encontrar com Cristo? Segundo o tipo, né, a tipologia lá de Gênesis, né, o Eliezer que foi buscar a Rebeca para o Isaac, o Isaac veio no campo, encontrou a Rebeca, aquele negócio, né, aquela tipologia. Então o Eliezer, no caso o Espírito Santo, levando a igreja. Então, se o Espírito Santo é Deus, é a mesma essência de Deus, é uma das pessoas da Trindade, então no momento da manifestação do arrebatamento, ele vai saber. E se ele vai saber, você acha que ele vai ficar triste ou feliz dentro de nós? Imagina. Ele vai ficar feliz. E se o Espírito Santo está alegrando dentro do crente, o que vai acontecer com o crente? Alegria suprema. Alegria. O crente vai começar a sentir uma alegria. Aí, quando ele vai perceber, ele já não está mais na terra. Ele já foi transformado e já foi arrebatado. A hora que ele vai perceber, ele já está encontrando com o mestre lá. Porque é num abrir e fechar de olhos. Alguns, estudando sobre pessoas que falam sobre isso, que vai mais as minúcias sobre isso, eles dizem que é num piscar de olhos. Não é? Então, o piscar, deixa eu olhar para a câmera aqui, o piscar, isso daqui, dizem os estudiosos que falam sobre isso, que levam 7 milésimos de segundo para você dar uma piscada. Então, o negócio é rápido. Vai ser uma coisa assim, ó, que a mesma hora que alguém virou para lá e olhou, já não vê mais a pessoa, já foi embora. Então, aí eu imagino, se o Espírito Santo vai se alegrar e vai nos levar embora da terra, o crente vai sentir essa alegria, e no mesmo tempo que ele está sentindo essa alegria, da presença do Espírito Santo alegre, feliz dentro dele, ele vai ser arrebatado. Aí eu fico imaginando o mundo, como é que vai ficar aqui. O que vai acontecer com milhares de pessoas sumindo, não é? Alguns vão saber que é o arrebatamento, que infelizmente eles não levaram a sério o que Jesus falou. Esses vão ser pegos de surpresa. Aí, exatamente. Aí o ladrão vai como ladrão para eles, porque eles não estavam esperando. Eu não achei que seria agora, achei que ia dar tempo de eu ficar mais velho, achei que ia dar tempo, não deu tempo não, porque não vai dar tempo de ninguém fazer mais nada no arrebatamento. Quem está pronto vai, quem não está fica. E aí o mundo inteiro da época que ficar aqui, aí eu começo a imaginar, eu não quero nem saber o que vai acontecer aqui, mas eu começo a imaginar assim, o que será que eles vão fazer? Sei lá, será que vai falar que é disco voador que levou o povo embora, abduziu? Já estão preparando. Será que o 3 em Atlas voltou como nave espacial? Que alguns acham que aí vai aquele negócio todo. Mas o fato é, o arrebatamento vai acontecer, é uma promessa. E essa promessa é uma promessa vívida, é uma promessa que Jesus fez e ela não caiu por terra. Ele falou lá em João 14, né, que ele vai voltar para buscar, para levar a igreja para ficar com ele, porque aonde ele estiver, ele quer que a igreja esteja também. Então, isso daí é uma promessa que vai acontecer. Eu esteja pronto ou não, vai acontecer. As pessoas estejam prontas ou não, vai acontecer. O que eu tenho que fazer é me deixar pronto, ou estar pronto, preparado constantemente, porque eu não sei o momento.
eu não sei a hora, eu não sei quando vai ser isso, eu só sei que vai acontecer, eu preciso estar esperando, não é? Aí vem a parábola das 10 virgens, não é? Falando sobre as lâmpadas, aquele que estava com a lamparina. É claro que a parábola das 10 virgens, não é? Alguém pode estar nos assistindo e falando assim, peraí, mas a parábola das 10 virgens é para os judeus. É claro, a parábola das 10 virgens não é para a igreja, é para os judeus, não é? Mas lá está falando de preparo, lá está falando de quem está preparado para entrar nas bodas, não é? Porque tem várias essas coisas, tem aqueles que são os noivos, tem os convidados das bodas, e aí é uma coisa que vai longe, não é? Mas então, isso está falando de preparo. Aqueles que tiveram preparados, com a lamparina acesa, entraram. Os que não, ficaram para fora. E o arrebatamento vai ser assim também. Os que estão preparados vão subir, os que não estão, vão ficar. Pastor Fernando, só ainda no senhor agora, nessa questão do arrebatamento, eu sei que o senhor acabou de falar, a gente tem que estar preparado, que a gente não sabe o dia, o momento, né? Como já foi até lido aqui, ele virá um piscar de olhos, né? Se a gente estivesse preparado, prepararia antes. Mas no seu conhecimento de tudo aquilo que o senhor estudou, como que o senhor acha que vai anteceder, qual o evento escatológico que o senhor acha que vai anteceder o arrebatamento? O que o senhor vai falar, aconteceu isso, agora pode ser que venha o arrebatamento? Olha, essa é uma coisa bem complicada de se falar, porque quando a gente estuda e tenta aprofundar um pouco mais, nós vamos olhar pelo que Jesus falou. A Bíblia fala assim que Jesus estava dando uma palestra para os seus discípulos e ele diz assim, olha, quero que vocês entendam que ele diz assim, quando vocês olham para o tempo, vocês sabem quando está próximo o verão. Ele estava falando sobre isso. Ele falou assim, então olhai para a figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros, é que está chegando a hora da primavera. Ele estava falando sobre isso. Aí, nós podemos analisar isso, é claro que não é uma regra, isso é só uma análise que nós podemos fazer. O quê? Quem é a figueira? Quem é o símbolo da figueira? Israel. Israel é o símbolo da figueira. E aí, então Jesus disse, quando vocês olharem e verem que a figueira está brotando, já está próximo. Então, quem é Israel? Quando Israel brotou? Em 1948, quando ele voltou a ser uma nação novamente. Não é? 1948, Israel voltou a ser uma nação. Aí vem Jesus falando sobre uma geração. Ele diz, a geração é de 70. Alguns, pelas suas robustez, chegam a 80. O maior deles é enfado e canseira. Aí, quando a gente faz algumas contas, se nós pegarmos as contas, quantos anos fazem de 1948 a 2025? 70 e poucos anos. 77, né? 77 anos, não é? 77 anos. Uma geração de 70, pela sua robustez, chega a 80. Então, é claro, entenda muito bem, eu não estou pondo data aqui, quem sou eu, meu Deus. Não é? Mas eu estou fazendo uma análise, não é? Israel, então, foi lá em 1948 brotado, voltou a ser uma nação. E agora, nós estamos há 77 anos depois que isso aconteceu. Se levar em consideração que Jesus estava falando sobre essa geração, então nós podemos ver que não está longe. Não estou falando que falta 3 anos para Jesus voltar. Eu estou falando que está perto. Estou falando que eu ainda creio que eu sou a geração do arrebatamento. Eu vou ser arrebatado, ninguém vai pegar na alça do meu caixão. Eu vou ser arrebatado. Não é porque eu creio nisso. Eu creio que Jesus vai voltar e ele está perto de voltar. Então, levando isso tudo em consideração, nós podemos observar que está chegando a hora, está chegando o momento. Aí não há um evento específico, aconteceu isso, então o arrebatamento já está prestes a acontecer. Não, nós sabemos que pela geração, já de 80 anos, está chegando aí. Então, o que vai acontecer? Eu não sei, tomara que seja antes, né? Tomara que seja antes disso, antes de chegar lá aos 80, aos 90, não sei, mas que vai acontecer e está perto, isso a gente como cristão espiritual, a gente começa a perceber, porque tem hora que dá uma saudade do céu,
Tem hora que você está meditando, dá uma saudade de lá. Eu nem fui lá ainda, mas o Espírito que mora em mim, ele é de lá, então dá para sentir saudade de lá. Sim. Tomara que seja hoje, né? Podia ser hoje, Maranata, né? Maranata. E você, Fê, nessas duas vertentes, tá? Um pouco daquilo que você entende sobre arrebatamento e na sua visão também, como o pastor Fernando colocou aqui, tá? Nada de cravando, nada, é só um estudo dentro daquilo que você estudou, como que vai se dar, que evento que para você, né? Para você se daria isso. Esse contexto do pastor Fernando, eu também tenho esse mesmo segmento de brotar Israel como nação. Também a gente vê, a gente vai olhando pela figueira. Eu também tenho essa mesma percepção, mas que nem o irmão falou, o irmão Guilherme falou, sobre o que se dará, o que pode acontecer para dar um estralar de dedo. É interessante que Cristo fala que os dias será como Noé. Noé estava ali construindo e falando, ó, vai chegar um dilúvio. Isso se passou 500 anos. Ele construindo a arca e o povo, esse cara aí tá maluco, esse cara aí tá doido. É o que a gente vê dos crentes, é um bando de doido, né? E assim a gente vai pregando, falando do amor de Cristo, que nem o pastor falou, nós acreditando ou não, estando preparado ou não, a vinda de Cristo é real, é uma verdade. Isso é uma promessa que Cristo fez, é uma verdade, vai acontecer. Nós estamos estando preparados ou não. E Cristo falando que a vinda dele se dará como nos dias de Noé, o dia do dilúvio, o que aconteceu? O povo acordou, foi trabalhar, foi fazer pão, foi fazer comida, uns foi carpir um terreno, cada um foi fazer. Foi casar, e cada um fazendo o seu serviço. E naquele dia, que parecia tudo normal, tudo ocorrendo como que se ocorre no correr do dia, aquele dia foi o dia do dilúvio, que as águas, a Bíblia fala que vieram do céu, que vieram do abismo, e a terra começou a se encher de água e não deu mais tempo. Então, o dia da volta de Cristo vai ser um dia que a gente vai acordar, talvez nós vai tomar um banho para trabalhar, pode ser um domingo de macarronada, que a gente vai estar ali esperando o frango terminar de chegar, e nós nem vai dar tempo de ver se o frango terminou ou não, porque vai ser um dia normal. Por isso da importância de estarmos preparados, por isso de, se ouvirmos a voz do Senhor, nós não podemos endurecer o nosso coração, e nós precisamos nos encher da presença de Cristo. Vai lá, Lucão. E você, meu irmão, nessas duas vertentes? Eu vou pegar aqui um fiozinho de linha que o pastor Fernando deixou a respeito do Espírito Santo habitando em nós, porque Joel fala, né, que no final dos tempos o Espírito seria derramado sobre toda a carne, os velhos teriam sonhos e os jovens teriam visões. Eu acho que essa é a ordem, né? O que eu entendo como, vamos assim dizer, um sinal que o cristão pode entender é essa questão do Espírito Santo, do avivamento do Espírito Santo, né? A gente vive num tempo de uma certa mornidão, né? A gente é difícil da gente ver um culto de avivamento, um culto de batismo com o Espírito Santo. A gente, no sábado, a gente teve um congresso lindo, maravilhoso, onde várias pessoas foram batizadas com o Espírito Santo ali, né? A gente viu um poder do Espírito Santo descer sobre a igreja, né? E como o pastor Fernando falou, e é maravilhoso, né? São frações de segundos que a gente tem para poder imaginar como vai ser a eternidade, né? Então, eu entendo que aquele que tiver
né? Eu acho que é uma dúvida, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu acho que é uma dúvida de todo cristão que não tem muito discernimento acerca desses acontecimentos, né? Será que eu estou pronto? Será que eu estou preparado? Eu acho que é uma dúvida válida e tem que estar no coração, né? Para a pessoa realmente se preocupar com a própria salvação, né? Será que eu estou pronto? Será que eu estou preparado? O cristão verdadeiro, que está pronto, que está preparado, que está ali na luta contra o pecado, que está na busca pelo Espírito Santo, que busca realmente o céu, que quer viver isso, ele vai sentir esse avivamento, esse regozijo, ele vai sentir essa paz, que nem a Bíblia fala, a paz que excede todo entendimento, no seu coração. E veja bem, a Bíblia fala aqui também, Mateus 24, Jesus fala que o princípio das dores ele vai chegar a um certo nível que, se os dias não forem adiados, nem os escolhidos vão suportar, né? O pastor Fernando falou que há quanto tempo a gente já está vivendo esse princípio de dores? Há quanto tempo a gente está vendo os sinais acontecendo repetidamente, né? Então isso daí, ele vai encurtando, esse tempo dos sinais ele vai encurtando, vai acontecendo cada vez mais coisa. Vai chegar um momento em que a vida humana para o cristão vai se tornar insuportável. Vai se tornar insuportável. O ser humano que é verdadeiramente lavado, que é verdadeiramente remido no sangue de Jesus, ele já não vai mais suportar viver nessa terra. E eu acredito que a gente está vivendo isso. Eu acredito que a gente olha hoje para o cenário mundial e não dá para a gente ter uma esperança de vida aqui nessa terra. Ter uma esperança de falar assim, olha, eu vou dedicar a minha vida, eu vou na igreja, óbvio, vou servir a Deus, vou fazer a obra de Deus, mas eu vou trabalhar mais, eu vou correr atrás mais, porque eu preciso comprar minha casa, eu preciso trocar de carro, eu preciso dar uma faculdade para os meus filhos. Óbvio que a gente tem que fazer isso, a gente não pode abrir mão, ser relapso nesse ponto de falar assim, Jesus está voltando, então nem vou pagar conta, né? Nem vou pagar conta, deixa para lá. A gente não pode ser dessa forma, a gente tem que fazer isso, mas a gente tem que falar assim, olha, se for da vontade de Deus, amém, eu vou alcançar, mas eu tenho que me preocupar nesse momento em servir a Deus, em viver diante de Deus, em lutar contra o pecado, porque uma das coisas que pelo menos o Espírito Santo tem falado muito comigo é a respeito do poder da palavra de Deus. E na sexta agora, eu tive a oportunidade de ministrar uma palavra num culto lá em Lagoa Branca, e aí eu usei Jó 42, versículo 2, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, nenhuma das tuas palavras podem ser jogadas por terra. Ou seja, quando Deus fala, isso tem que acontecer e não importa. Deus falou que haverá a volta de Cristo, Jesus falou que ele iria voltar, então ele vai voltar e não importa o que aconteça. Nós temos que estar firmes nisso, nós temos que estar com os nossos olhos fixos nisso. Não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, não olhar para a situação do mundo. Obviamente que enquanto estamos no mundo, nós temos que dar bom testemunho. Enquanto estamos no mundo, nós temos que agir de uma forma com que a presença de Deus seja exalada a partir da nossa vida. A gente não pode ser aqueles que causam tribulação, a gente não pode ser aqueles que causam a vergonha para o evangelho, porque haverão aqueles que vai trazer vergonha para o evangelho, né? Mas a Bíblia fala, ai daqueles por quem o escândalo vier, né? A gente não pode ser esses, a gente precisa... Tô aqui, ó. A minha decisão como cidadão vai beneficiar a sociedade? Então eu vou tomar uma decisão que beneficie a sociedade. Ah, não me importo com isso porque eu vou para o céu mesmo. Não posso ser assim. Eu preciso ser íntegro nesse ponto. Íntegro, né? Até, vou dar 2 exemplos aqui antes de fechar meu comentário. A gente estava indo para a igreja um dia desse, e aí um camarada com o carro escrito assim, ó, Jesus, não sei o que, mas bem grandão Jesus, assim, no vidro de trás. Aí o camarada chegou, o semáforo estava vermelho, ele chegou e parou em cima da faixa pedestre. Eu falei, meu camarada, você está dando mau testemunho aí, né? A pessoa, o não cristão vai parar do lado dele e vai falar assim, o crente tem que parar em cima da faixa pedestre, né? Tinha que ser o crente para fazer isso, né? Tá dando mau testemunho, entendeu? Um outro comentário que eu quero fazer aqui é a respeito de nós estarmos tão ligados para a gente não perder a nossa salvação por isso daqui, ó.
Ontem estava acontecendo lá uma corrida da Porsche, chama Porsche Carreira, né? E eu estava acompanhando ali o finalzinho, e eu não acompanhei, eu só vi esse trechinho da corrida ali, que eu cheguei da escola bíblica, e enquanto a música estava pronta, eu falei, vou ver um pouco de corrida, né? Eu estava lá vendo a corrida, e aí o camarada, ele estava em terceiro lugar, e o terceiro lugar dava o título do campeonato para ele. E dava o título do campeonato, e foi aqui em Interlagos, estava chovendo, né? Aí ele fez uma manobra lá, ele estava em segundo lugar. Só que o terceiro lugar, se ele tivesse no terceiro, já dava o título para ele. Aí ele estava em segundo, fez uma manobra, passou o primeiro, ficou em primeiro. Aí o que estava em primeiro voltou em segundo, fez uma manobra por trás dele, e aí o segundo e o terceiro passou ele, e ele ficou em terceiro. Na última curva, a hora que ele está fazendo a curva assim para ver a linha de chegada, ele abriu a curva e ativou o boost do carro, só que no meio da curva. Pista molhada, jogou ele lá no canto, ele bateu o carro. Perdeu o título, perdeu a prova por conta de um último segundo. Na última curva. Se ele tivesse ficado em terceiro, né, ele chegaria lá e conquistaria o título. Mas não, ele foi desligado ali naquele momento. O cristão é a mesma coisa. A gente não está correndo para eu chegar primeiro que o pastor Fernando. Eu não estou correndo para chegar primeiro que vocês. Eu não estou correndo. Eu estou correndo para eu chegar lá no final e receber aquilo que Paulo fala, a coroa de glória, a coroa de justiça, né? Paulo ainda usa o exemplo dos corredores, né? Eles correm por louros, nós corremos por uma coroa de justiça. Então, meu objetivo é chegar no final, não importa a posição. Então, para isso, eu tenho que estar atento. Se eu tentar, de alguma forma, me desligar só um pouquinho que for, eu perco. Eu perco todo o processo. Ele perdeu todo um ano de corrida, de preparação, por conta de um segundo, por conta de um deslize, né? E nós temos que estar atento a isso e ficar muito atentos à ação do Espírito Santo. A gente precisa, e é uma coisa que eu estou estendendo demais meu comentário aqui, eu vou cortar aqui, mas a gente precisa dar um pouquinho mais de valor e de atenção ao Espírito Santo. Ele tem ficado muito esquecido. O Espírito Santo tem ficado muito esquecido. O Espírito Santo está tentando falar, ele está tentando agir, ele está tentando ministrar no nosso coração, mas o ser humano está tão apegado a esse mundo, está tão apegado às coisas dessa vida, que está achando que faz 2000 anos que a gente ouve falar que Jesus vai voltar. Paulo falou que, né? O pastor falou aqui, o Paulo falou assim, nós vamos ser levados. Quem já morreu vai ser ressuscitado, mas nós seremos arrebatados. Então, desde aquela época lá, não vai acontecer agora, não. Como eu falei, o século passado teve muita guerra, teve muita peste, teve muita doença. Esse século até que tem menos, se a gente for analisar, tem menos. Tem uma guerra aqui, outra ali, um desastre aqui, outro ali, mas não é que nem o século passado. Então, o sinal da Bíblia não é tudo isso aí, não. Fique esperto com isso, deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração, porque quando estiver próximo ali, quando estiver quase no momento, ele vai trazer esse gozo, essa alegria, né? Por quê? Porque a obra está completa. Nesse momento a obra está completa. Eu vou agora, antes de colocar meu ponto de vista, né, sobre o arrebatamento e sobre o que precede isso, eu gostaria até de fazer uma pergunta para vocês também, né, jogar na mesa aí, como a gente está fazendo, em cima daquilo que você falou, Lucas, até para você explanar aí primeiro, sobre o Espírito Santo, né? O Lucas trouxe algo aqui interessante. O Espírito Santo, nesse tempo, ele está sendo meio que deixado de lado, né? Pelas palavras. Mas a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de quase todos esfriará. E só esfria aquilo que está quente, tá? Você só esfria algo que estava quente um dia. Aqui a Bíblia está falando sobre o crente, sobre aquele que creu, aquele que estava firme na palavra, estava aceso ali, né? No meio do fogo, e de repente foi esfriado, foi afastando. Será que esse esfriamento que a Bíblia fala não está indo de encontro
a isso que você acabou de falar, que o Espírito Santo está sendo deixado de lado? Será que isso já não é também, aqui dentro da nossa linha de estudo desse podcast, da escatologia, já não é um sinal também dos últimos dias? Sim. Mateus 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, é um sinal. Os últimos dias, a maldade, a violência, a ganância, a dificuldade no mundo será grande, será difícil. A pressão que vai ter, que já está tendo, né? Na verdade, nós aqui somos totalmente privilegiados com questão do cristianismo. Se pegarmos China, Nigéria, Iraque, esses países, Coreia do Norte, Índia, Colômbia, aqui perto, é uma situação realmente muito difícil, muito difícil. Nós vemos, não é tanto questão religiosa, mas de dificuldade, o que aconteceu no Rio de Janeiro, o que tem acontecido lá no Rio de Janeiro, Ceará, aqui no Brasil, a maldade, a perseguição, o crime, né, o que tem feito é uma assolação, é uma dificuldade, a sensação de impotência humana, vamos dizer assim, muitos levam a perguntar, cadê Deus no meio de toda essa situação? Então, nós precisamos o quê? Para isso não acontecer, nos achegarmos mais próximos de Deus. Até porque, quando o versículo 12 fala que multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, logo nós pensamos que está falando só dos cristãos. Não. Mas está falando da humanidade. Porque o amor, por exemplo, há um tempo atrás, vamos regressar a uns anos atrás, as famílias eram mais castas, eram mais respeitosas. Por exemplo, o filho, uma criança, chegava alguém que não era nem parente, era só amigo da família, era bênção. Só, não era nem parente, não era tio, não era nada. Respeito. Hoje é normal o filho falar, pedir bênção, então não. É normal ele falar pro pai, fui. Quando fala. Entendeu? Então por quê? Porque antigamente, de domingo de manhã, as pessoas iam para a escola dominical ou ia para a missa. A família, em geral, era mais casta, mais respeitosa, amava mais. Hoje, Jesus falou assim, se o teu irmão precisar que você caminhe 1 milha, caminhe 2. Se ele te pedir a túnica, dá a capa também. Mas hoje o povo está querendo tirar o que o outro tem. Porque a ganância, o pecado, hoje os valores estão sendo invertidos demais. Porque parece que o errado está certo, o certo está errado. O casamento está sendo banalizado. Então, por quê? Porque o amor de muitos tem se esfriado. O amor de muitos tem se esfriado. Então, é uma das evidências desse final dos tempos que nós estamos vivendo. De fato, né? E a questão do amor, eu entendo o seguinte, né? O amor não é um sentimento. O amor nunca foi um sentimento. O amor sempre foi uma escolha. Entendeu? Quando João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira, o que ele fez? Ele ficou só lá no céu com sentimento? Nossa, eu amo tanto o mundo. Mas que pena que o mundo não me ama. Não, o que ele fez? Ele deu o seu filho. Então o amor é uma decisão que você toma, é um ato que você faz, que não importa o que o outro vai fazer em retorno a isso. Não importa, não interessa. Não é por merecer. Não é por merecer, entendeu? E o ser humano, ele tem sido mal por escolha. Por escolha. O ser humano, ele tem escolhido ser mal. Ele tem escolhido, né, o lado mal. Vamos pegar as últimas tragédias aí. Vou relembrar aqui o assassinato do Charlie Kirk, lá nos Estados Unidos.
Uma tragédia. Um pai de família. Não importa o lado político dele, um pai de família. Mas aí teve pessoas que, né, se alegraram, se regozijaram com isso. Né? Agora, em contrapartida, do outro lado, aqui no Brasil, teve essa operação da polícia lá no Rio de Janeiro. Né? Quantas pessoas ali morreram? Ah, mas eram bandidos. Ok, eram bandidos, estavam em confronto com a polícia. Aí eu não vou entrar nesse âmbito aí, mas aí as mesmas pessoas que gostaram da morte do Charlie Kirk odiaram a morte das pessoas lá no Rio de Janeiro. E as mesmas pessoas que odiaram a morte do Charlie Kirk amaram a morte dessas pessoas. Você vê que é uma escolha da pessoa, entendeu? Agora, aquele que tem o verdadeiro amor, ele chora pelos dois. Ele se entristece pelos dois lados. E aí não importa, não tem lado político, aí não importa a ideologia, aí não importa nada. Entendeu? A gente trazendo para nós, cristãos, eu tenho no trabalho aí de visitas que eu tenho tido a oportunidade de participar também, eu tenho ido até a casa de algumas pessoas que estão literalmente abandonadas pela igreja. Eu falo igreja aqui, é a igreja de Cristo mesmo. Não é denominação tal, nem a outra, não é a igreja de Cristo. Uma mulher, eu já contei esse testemunho diversas vezes, e eu carrego ele para mim, e esse ano foi a maior experiência que eu tive com Deus. A gente foi toda terça-feira a gente marca 2 ou 3 visitas, né? Às vezes até 4. Nessa terça-feira em específico, eu não consegui arrumar a segunda visita, só tinha só uma visita. Eu tentei, não consegui. Eu falei, amém, vamos só nessa daqui. E a gente precisou passar no corredor, chegar no final da casa assim, tinha uma área no fundo, e a gente foi lá. E eu estava com uma palavra preparada para pregar naquele culto ali, naquela visita. E aí o Espírito Santo falou comigo, deixa a irmã Cris pregar. Eu falei, amém. Passei para a irmã Cris começou a pregar. E eu, quando eu estou na visita, eu fico assim, eu observo os louvores que são louvados, a leitura da Bíblia que é feita, a mensagem que está sendo pregada, a oração que é feita, para tentar entender ali o que está acontecendo, né? O que o Espírito Santo está falando, porque na hora que eu for orar para aquela família, eu tenho um direcionamento. Eu sei mais ou menos, eu posso não saber o problema, mas eu sei mais ou menos para onde ir na oração ali, em favor daquela família. E eu não estava entendendo aquele dia, porque a família ela não era uma família convertida, e a mensagem era o filho pródigo. Eu assim, meu Deus, será que a minha... Né, até... Assim, eu preciso pedir perdão para ela, mas na ocasião eu pensei, será que a irmã está pregando da carne? Será que a irmã está pregando dela mesma? Não é possível, o Espírito Santo falou comigo para passar para ela, e ela está pregando filho pródigo, e eu não estava entendendo aquilo. Aí, amém, a gente acabou ali o culto, beleza? Quando a gente estava saindo da casa, assim, pelo corredor, eu escutei uma voz em cima do muro, assim, sabe quando a pessoa ela fala até para dentro, assim, ela está bem tímida? Ô, irmão, aí eu olhei para cima, assim, vi uma mulher em cima do muro, eu falei, ô, irmã, vocês são de qual igreja? Ah, a gente é da Assembleia de Ipiranga e tal, assim. Aí a irmã Cris já voltou. A hora que a irmã Cris voltou, assim, ela tava falando assim, eu tava aqui no muro escutando aqui a mensagem. Nossa, é tão gostoso, né? Tão bonito. A irmã Cris não deu nem tempo pra mais nada. Você quer uma oração, irmã? Ah, eu quero. Então a gente vai aí. Aí deu uma volta no quarteirão, fomos lá na casa dela. A hora que a gente entrou, a mulher começou a contar. Ela apanhou 30 anos do marido. No dia que ela cansou, ela falou pra mim, não dá mais, chega. Pediu o divórcio do marido, a igreja chegou nela e falou assim, irmã, seguinte, se você quiser vir na igreja, você vem. Só que a irmã senta no último banco e não conversa com ninguém. Você não faz mais parte do corpo de Cristo. Você não faz mais parte. Você agora é só uma pessoa que vem na igreja, e ela parou de ir na igreja, ficou anos sem ir na igreja. Só que Deus levou a gente ali, naquele momento, e levou aquela mensagem, não era para aquela família que a gente estava. Aí eu entendi. Era para aquela mulher. Deus queria buscar ela. Que estava atrás do muro. Ouvindo ali, entendeu? E o que eu entendo dentro do nosso tema aqui? A igreja também está esfriando esse amor. Né? O mundo está esfriando e vamos assim dizer, com muita dor no coração, é meio que normal a gente esperar isso do mundo. O mundo jaz do maligno. Mas dentro da igreja, das pessoas falarem, olha, Felipe, a
partir de hoje você só senta aqui no banco aqui, mas você não cumprimenta ninguém, você não fala com ninguém, tá? Então, porque você não faz mais parte. Só porque você decidiu não sofrer mais, não apanhar mais, não... Você entendeu? A igreja que deveria acolher, a igreja que deveria cuidar dela que estava ferida, a igreja que deveria dar o apoio para ela, falar, irmã, fica firme, a gente está orando, o Espírito Santo vai trabalhar na tua causa, no teu coração, continua, não abandona. Não, a igreja foi a primeira a pôr para fora. Foi a primeira a pôr para fora. E essa daí foi o maior exemplo, mas depois disso teve vários outros que a gente chegou lá, a gente leva a mensagem, a gente ora, a gente prega, a gente fala, aí termina, a pessoa fala assim, nossa, eu estava precisando tanto, porque a igreja que eu vou, eu estou doente, não consigo ir na igreja, a igreja não vem até mim. Né? Já faz quanto tempo que eu não tomo ceia? Né? Até o pastor colocou, há uns 2 meses atrás, colocou a irmã Maria lá em comunhão também, né? Trouxe ela, na verdade, porque a gente estava fazendo visita, até que um dia ela falou, olha, eu sou batizada, mas ela é doente, o filho dela também está doente, né? Ali estão doentes eles, passando por um período, e eles não conseguem ir na igreja, de fato, a locomoção deles impossibilita eles de sair de casa, então a gente precisa ter eles. E aí ela falou, a igreja simplesmente não traz ceia para mim, não vem me visitar, não vem orar, não vem falar comigo. Aí o pastor trouxe ela, colocou ela em comunhão, agora a gente, né, o presbítero Guilherme está levando ceia lá junto com o pastor para ela. Então eu vejo que esse amor que a Bíblia fala aqui é tanto do mundo, como o pastor Fernando falou, tanto do mundo que simplesmente escolhe não amar, porque amar é uma escolha, é você fazer algo por alguém sem esperar algo em troca, é você simplesmente ficar do lado de uma pessoa quando você simplesmente pode virar as costas e ir embora e ninguém vai te julgar por isso. Ninguém vai falar assim, você abandonou, Felipe, você abandonou o Guilherme no momento de necessidade dele, você deixou ele para cá, ninguém vai falar isso, ninguém vai falar, você não tinha como você ajudar ele, tá certo, você precisava cuidar da tua vida, mas não, você ficou do lado dele. O que é isso? Isso é amor. Isso é amor. Jesus precisava morrer na cruz para nos salvar, sim, porque se ele não morresse na cruz, a gente estava perdido, né? Nenhum homem pode se salvar. Mas por ele ser Deus, não precisava. Mas ele nos amou e ele se entregou. E o amor maior é que ele morreu pela pessoa que cuspiu no rosto dele lá. Então isso é uma escolha, ele escolheu amar. O soldado cuspiu no rosto dele e ele estava morrendo no lugar daquele soldado. Então olha pra você ver que coisa, que amor imensurável é esse. E nós como cristãos a gente não pode escolher outra coisa que não seja esse amor, para a gente manter essa chama do amor viva no nosso coração. Muito bem, e tudo isso faz parte no final, né, do princípio das dores. Olha para você ver, porque aí chega, todo mundo já escutou, né? Antigamente no culto acontecia isso, acontecia aquilo, hoje já não acontece mais. Subia no monte, os gravetos acendiam, hoje já não acende. Mas por quê? Está esfriando, a igreja está esfriando, né? Isso tudo tem a ver com aquilo que a gente estamos vivendo, né? Dentro desse estudo escatológico, né? Só para não deixar aqui de falar da minha visão do arrebatamento, é uma visão até aquilo que a Bíblia fala mesmo, em concordância com tudo que vocês falaram, né? Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 15, a palavra de Deus ela fala assim, ó, dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, a palavra nós que Paulo coloca, né, já esperando, os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que no dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quanto disserem a paz e segurança, então lhes sobreverá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão.
Então a minha visão ela vai muito em cima daquilo que está aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né, a partir do versículo 15 ao 18 e capítulo 5, do 1 ao 3, tá? Porque eu acredito nisso daqui, tá? Primeiro que o arrebatamento ele vai acontecer, já está escrito, ele vai estar aqui e é ponto, tá? Quando que isso vai se dar? Eu li o capítulo 5 porque eu acredito nisso daqui, ó. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Eu acredito nessa palavra, a paz e segurança. Mas aí eu vou de encontro àquilo que vocês falaram, olhar a videira. Quem que é a videira? A Israel, né? Se olhar para Israel, que a gente tem como fonte, como norte, vamos dizer assim, como norte, então a paz tem que ser de Israel. Só que não é qualquer paz. Então, vamos lá, assinou um tratado de paz, opa, então agora, não é. Eu costumo, aí eu vou falar um pouco de mim, Guilherme, daquilo que a gente vem estudando sobre esse assunto. Eu costumo acreditar, pastor, porque isso vai ser anunciado. A Bíblia fala que todo mundo vai saber dessa paz, né? Então, quando sair a notícia, né, foi assinado um acordo de paz. Opa, peraí, beleza. Que acordo é esse? Um acordo de paz para 7 anos. Pô, aí você já começa a ficar meio mais esperto, né? 7 anos. Quem assinou? Todas as nações assinou esse acordo de paz. Opa, todas as nações assinou o acordo de paz. Toda a nação assinou? Assinou. E o que está escrito nesse acordo? Nesse acordo está escrito que Israel vai restaurar o templo. Pronto. Aí você pode dobrar teu joelho, porque aí, para mim, é esse momento. Acordo de paz, 7 anos, Israel podendo construir o templo, Israel vai construir o templo e vai ser ali no Monte Moriá? Opa, ali, meu irmão, eu acho que esse é o momento. Aí pode dobrar o joelho, se você não se arrependeu ainda, você se arrepende. Essa é a visão que eu tenho, tá? Daquilo que Israel tá eles têm tanta certeza que eles reedificarão o templo que os utensílios do templo estão todos prontos. O candelabro, o véu, tá tudo pronto para colocar. Só falta eles fizerem isso. Só que aí isso também entra no outro ramo escatológico, não é? Que aí vem aquela paz que parece que é uma paz boa, mas aí já não é, porque é 3 anos e meio, aí entra uma outra história, uma outra, não é? Isso, só que aí, pastor, por que eu acredito nisso, né? E também da questão da restauração do templo. Porque a palavra ela vai falar ainda, agora em 2 Tessalonicenses, eu só vou achar aqui, que vai falar que o anticristo, ele quer se parecer, aqui ó, o qual se opõe e se levantará contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo. Então ele quer se parecer tanto com Deus que ele vai se assentar no templo, né? E ali vai ser o momento que ele vai se mostrar ali para Israel. A igreja já não vai estar aqui mais, isso daí a gente sabe. Mas para ele se assentar no templo, o templo vai ter que estar construído. Está construído. Então, é por isso que eu falo, no meu ver, naquilo que na linha um pouco que eu estudo, é isso. Paz em Israel, todas as nações assinou, colocou um período de 7 anos, e permitiu construir o templo ali no Monte Moriá, que é o lugar, né? Porque muitos falam que o templo ele tem que ficar ali na onde está a sinagoga ali, né? A mesquita. Mas não é, o templo ele fica no Monte Moriá, ele já tem até o espaço preparado. Só que para isso, eles precisam ter a liberação, né? Para eles poderem fazer, aí vai precisar também de um acordo ali de uma só religião, para não ter ali a briga religiosa, né? Então tudo isso vai ter que estar nesse acordo de paz. Então eu falo, na hora que sair aí na mídia, vamos colocar isso, saiu no Fantástico, assinou um acordo de paz. Esse acordo foi assinado por todas as nações e tem 7 anos ali, e Israel vai poder construir o templo. Meu irmão, se você ainda não se arrependeu, eu acho que esse é a hora. Só colocando, esse é meu ponto de vista, quero até deixar aí aberto para vocês discordarem ou não, tá? Mas fica aberto, tá? Vamos lá, vamos seguindo então a nossa linha, né? Falamos aqui sobre o arrebatamento, muito bom colocado aí por todos sobre esse arrebatamento. E aí eu queria entender um pouco também, né? Após o arrebatamento, né? O que acontece após o arrebatamento?
o tribunal de Cristo ainda nos ares, o que seria esse tribunal? Né? Porque a Bíblia fala, nós acabamos de ler, que nós vamos encontrar com Cristo nos ares, certo? Nas nuvens. Então, nesse primeiro momento, Cristo não vai pisar na terra, né? No arrebatamento. O que vocês acham? É essa a visão mesmo? Não? Que a Bíblia fala que vamos ser arrebatados e encontrar com ele nos ares. Ali vamos ter o tribunal de Cristo ainda nos ares. Tá? Temos o corpo glorificado, depois vamos descer juntamente com ele. Peraí, não, aí estamos pulando uma parte. Eu acho que vamos para as bodas do Cordeiro. Como que é? Vamos lá? Então, quem quer pegar essa? A ordem escatológica, segundo o que a gente vê na Bíblia, a Bíblia fala que a gente vai ser arrebatado e encontrar com o Senhor nos ares, como fala lá em 1 Tessalonicenses, né? E aí vem o quê? Aí começa a dividir duas partes a escatologia. A tribulação e grande tribulação na terra e o tribunal de Cristo, que vai ser nos ares, da igreja. Como o tribunal de Cristo, que não é um tribunal para condenação, é um tribunal para galardão, ou seja, galardoar aqueles que trabalharam, aqueles que fizeram, aqueles que se dedicaram na obra de Deus, como a Bíblia fala sobre as obras de ouro, prata, pedras preciosas, obras de madeira, feno e palha, não é? E aí o tribunal de Cristo vai acontecer nos ares. Enquanto isso, a tribulação e grande tribulação acontecendo aqui na terra. Essa é a ordem aqui na palavra de Deus, na Bíblia. O que a Bíblia fala que vai acontecer. Não é? Que a gente aqui vê a Bíblia se interpretando dessa forma, né? E essas outras linhas, nós não vamos entrar nelas agora, né? Sobre o pós, o mid e nada disso. Então, o que nós cremos? Que Jesus ele vai dar o galardão para aqueles que trabalharam, e aí fica aquele negócio, né? Aí entra numa outra história. Nós sempre falamos, né? Você vai para o céu, vai para o céu. Aí tem um negócio bem complicado de falar aqui, né? Mas o crente não vai para o céu, não. O crente não vai para o céu. Ele vai nos ares, receber lá o galardão, depois ele volta com Cristo. E depois a Bíblia fala que desce uma cidade do céu, que é a cidade da Nova Jerusalém. Então, é uma coisa bem complicada de falar, mas o crente não vai para o céu. Porque os eventos que acontecerão vão lá para os ares do tribunal de Cristo, onde nós receberemos os galardões. E depois a tribulação, nisso vai estar acontecendo aí esses 7 anos de tribulação, que aí vai lá para as 70 semanas de Daniel, que é um tratamento com Israel. Aí aconteceu, já se cumpriu 69 semanas dessas, só que parou o tempo porque Israel rejeitou a Cristo. Então agora entra a era da igreja e para-se a contagem. E a tribulação e grande tribulação, ela não é para a igreja, por isso que nós somos pré-tribulacionistas. Ela não é para a igreja, ela é para um tratamento para Israel. É um tratamento de Deus com Israel. Aí a igreja, enquanto isso, está nas bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, no caso primeiro, depois as bodas do Cordeiro. E assim, é um leque que vai se abrindo, sabe? E aí tem as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo. As bodas do Cordeiro tem a noiva, que é a igreja, porque é a igreja que é a noiva. Então Jesus ele disse assim, quando Pedro ele fala sobre a revelação que Deus deu para ele, quando Jesus fala assim, quem diz os homens que eu sou? Elias, uns profetas, e vocês, quem dizem? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque o que revelou isso a você foi o céu, não foi a carne. E eu te digo, tu és Petros, não, fragmento, mas sobre essa revelação que você disse, eu vou edificar a minha igreja e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Então isso fala o quê? Que Jesus ainda ia edificar a igreja no futuro. Ou seja, a igreja não existia até então. Jesus veio e edificou a igreja. Então a igreja é uma coisa. Então lá, quem é a noiva? A igreja.
Mas a Bíblia fala que tem convidados de bodas. Então quem são os convidados das bodas? Todos aqueles que eram antes da igreja. Quem era da igreja? Abraão, Isaac, Jacó. E até então Jesus falou para os fariseus, né? Você disse assim, ó, e naquele dia vocês verão sentados à mesa, nas bodas, sentados à mesa, Abraão, Isaac, Jacó. Vocês vão ver eles lá, porque eles são quem? Convidados das bodas. Aí eles não são a noiva. A noiva é a igreja. A igreja de Cristo é que é a noiva. Então, todos esses eventos vão estar acontecendo aí simultaneamente na terra, a tribulação e grande tribulação, e Deus tratando com Israel aqui na terra. E você, Lucas, como você acha que vai se dar esse tribunal de Cristo? Gui, eu vou explanar um pouco mais aqui, né? Eu quero primeiro fazer só um breve comentário a respeito do meu ponto de vista também, acerca do que você falou da paz, né? haja paz, né, e tal, tudo mais. Eu não consigo enxergar que não pareça uma cilada alguém chegar para você. Imagina que você está sendo perseguido a vida inteira. Aí o teu perseguidor chega e fala assim, ó, eu vou te dar 7 anos de descanso. Você não acha isso muito uma cilada, né? Uma armadilha, né? Eu acho que para acontecer precisa ser uma coisa que realmente vai enganar. Então, haverá paz. Ó, então tá tranquilo, Israel, ninguém mais vai guerrear com você. Tá aqui um tratado de paz assinado por todos os líderes do mundo, ninguém nunca mais vai atacar você. Aí acontece os 7 anos, que está previsto na Bíblia. Aí sim. Não é que essa paz ela vai ser delimitada por 7 anos, não é que vai ter um tratado de 7 anos de paz. Vai ter um tratado de paz, sim. Eterna, duradoura. Só que ela vai acontecer só por 7 anos, né? Obviamente que nós não veremos esse período. Obviamente que nós não estaremos aqui, né? Porque ao início disso vem o anticristo. O anticristo se apresenta como aquele que vai trazer a paz, como aquele que vai reger o mundo para uma era de prosperidade, de paz, de tranquilidade, né? 3 anos e meio ali de tranquilidade, de boa, depois desencadeia na perseguição total. Mas aí, nesse período, o que já aconteceu? A trombeta soou, Cristo já nos chamou, nós estamos nos ares, nós encontraremos com Cristo nos ares, e aí lá acontece isso que, pelo menos o que eu aprendi nesse seminário com o pastor Egberto é exatamente isso. A gente vai chegar lá diante de Cristo, o que vai acontecer? Primeiramente, toma aqui teu galardão, dá aqui tuas obras, o que você fez vai passar pelo fogo. Aí, né, até o pastor Egberto fez várias menções disso, né, de que alguns se salvarão pelo fogo. Vai entrar no céu sem galardão nenhum, porque as suas obras são obras de palha e de feno. Foram obras que são feitas apenas para os homens ver, né? A pessoa vai lá na frente, vai louvar, vai adorar, já põe um monte de câmera para filmar, para colocar na internet, para ganhar like, para ganhar curtida, e a pessoa está preocupada com isso, não está preocupada com louvar e adorar, né? Até louva, até adora, né? Mas o objetivo dela aqui naquele momento é ganhar seguidores na internet. Aí é obra de palha, obra de feno. Foi uma obra? Foi. Edificou alguém que estava lá embaixo? Edificou. Porque aí a questão da adoração é o adorador com Deus, né? A pessoa que está em posição de adorador ali, ela guia a igreja à adoração, né? Mas se ela está guiando a igreja à adoração para ela ganhar o holofote ali naquele momento, então a obra dela, os aplausos, a obra dela é obra de palha e de feno. Aí essas obras vão ser queimadas pelo fogo, não subsiste. Mas aquele que fez para Deus, fez com amor, passando pela dor, pela perseguição, muitas das vezes pelo esquecimento, né? Porque dentro da igreja tem isso, e eu falo que não é por maldade, não é por maldade. Muitas das vezes a pessoa está ali, ó, atuando, trabalhando na igreja, e ela é totalmente esquecível. A pessoa é totalmente esquecível, né? Vamos pensar aqui, uma pessoa, o porteiro da igreja, está ali sempre ali, ó, ele é o primeiro a chegar, abre a igreja, o último a sair, fecha a igreja, está ali recebendo todo mundo passa por ele, até cumprimenta, mas deu 2 passos para dentro da igreja, nem lembra mais que ele existe, ele é totalmente esquecível. Só que a obra dele é uma obra de ouro, uma obra de prata. Quando passar pelo fogo, vai resistir.
Vai resistir por quê? Porque ele não está fazendo em busca de aplauso. Aí, Deus, como ele é galardoador, ele vai trazer ali o galardão para aquele que fez a sua obra, para aquele que atuou, para aquele que correu atrás, para aquele que fez, né, de acordo com o chamado, de acordo com o seu potencial, o seu talento, o seu dom que Deus entregou. Então aí recebeu o galardão, aí vem para bodas. A igreja, a noiva, vai para bodas. Né? Se eu não me engano, nesse momento, os convidados são os 24 anciãos, né? Ou os 24 anciãos entram em outro momento? Os 24 anciãos na Bíblia não representa Israel, tá? Como muitos interpretam. Até porque Israel está sendo tratado na tribulação nesse momento. Então, eles representam as eras da igreja, ou seja, a igreja. Representa a igreja. E aí, enquanto a igreja está lá no céu recebendo o galardão, está lá no céu participando de bodas, 7 anos, né, de regozijo, de alegria, de festa com Cristo, aqui na terra, está só o caos. É guerra, é doença, é dor, é ranger de dentes, é medo, é tudo. Porque o que eu entendo também, né, o que a Bíblia nos ensina? Porque o Espírito Santo é o pêndulo da esperança, é o pêndulo da salvação. Ele está aqui, nos guiando, nos dirigindo. A igreja subiu, o Espírito Santo sobe junto. Ele leva a igreja para com Cristo. O Espírito Santo saiu da terra, meu amigo, aí Satanás faz a festa. Aí não tem mais consolador sobre a terra. Porque imagina que uma pessoa hoje que perde ali um familiar, está passando pelo processo de luto, qual que é o nosso papel como cristão? Eu, pelo menos, aprendi a fazer isso e faço isso toda vez. Eu oro para que o Espírito Santo console aquela pessoa. Não vai trazer a pessoa de volta, mas consola ela. Ajuda ela a passar por esse momento de dificuldade. E o Espírito Santo, eu acredito que muitas das vezes, ou se não 100% das vezes, né, talvez por intermédio, por intercessão da igreja, vai lá e consola aquela pessoa, conforta aquela pessoa consegue passar por aquele momento difícil. Agora imagine esse mundo piorando cada dia mais sem o Espírito Santo para atuar. Aí é dor e ranger de dentes. Então, aí depois disso daí, né, de novo, aí eu entro também em concordância com o pastor Fernando. A igreja, nós não vamos para o céu, nós voltaremos para a terra. Aí entro aqui, Romanos capítulo 8, a partir do verso 18. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. A criação, a natureza sofre por conta do pecado do homem. O que aconteceu no Éden? Quando o homem pecou, Deus falou para a serpente, por tua causa o pecado entrou e tudo mais, você vai rastejar. Para a mulher, ele falou, você vai ter dores de parto. Para o homem, o que ele falou? Maldita seja a terra por tua causa. Aquilo que ele deveria tratar com o homem naquele momento, ele direcionou para a terra. Para a natureza. E a natureza sofre e geme essas dores até hoje. E até aquele momento em que Cristo voltará e irá regenerar toda a terra. A imagem original lá no começo. A terra aguarda isso, a terra anseia por isso. Né? E haverá um novo céu e uma nova terra. Fala, Fê. Vamos lá. Sobre a tribulação, estava lendo aqui em 1 Tessalonicenses, que vai dizer, vou ler o capítulo 1 aqui, o versículo 9 e o 10, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Aqui vai nos dizer que o quê? A igreja passará pela tribulação. Deus guardará da ira. O que vai ser derramado na grande tribulação? A taça da ira de Deus. E o que Deus vai fazer? Nos livrará do quê? Da tribulação? Não, da ira
de Deus. Então, por isso que nós cremos que seremos arrebatados antes das tribulações. E crendo nisso, tudo no segmento que vocês falaram, do Lucas, na restauração da terra, onde é algo que realmente vai ser algo maravilhoso para todos nós, na nossa vista, a restauração da natureza, que Deus vai fazer como que era para ser desde do Éden, mudar toda a cadeia dos animais, os animais carnívoros, vai restaurar, vai transformar tudo. É como tem nos livros dos testemunhos de Jeová, né? Os japonesinhos com o leão. É na onde que vai restaurar, que fala que vai ter o carneiro vai pastar junto com o leão. Então é a restauração da natureza. Nós iremos presenciar esse momento, esse ápice, né? Vamos dizer, que vai ter a restauração da natureza aqui na Terra. Até porque Jesus disse que, lá em Mateus 24 mesmo, ele fala da grande tribulação e ele fala que haverá tempo que nunca houve, de tanta aflição. Vai haver tempo de aflição que nunca houve e nunca haverá nesse período de tribulação. Então, a Bíblia fala em Apocalipse de terremotos que aplanarão os montes. Então, catástrofes acontecerão que serão fora de tudo o que o mundo já ouviu. Acho que essa escala Richter não vai nem atingir, não vai dar para atingir o tamanho da magnitude dos terremotos, vulcão, tudo porque a ira de Deus está sendo derramada. Por isso a igreja não estará aqui, a igreja estará lá na glória, seja nos ares, já recebendo os galardões e nas bodas do Cordeiro, onde participará da mesa que Jesus falou e prometeu, né, que a igreja vai participar lá na glória. Muito bem, acredito que já entramos aí para o final desse episódio, né? Mas só colocando aqui ainda o Tribunal de Cristo nos ares, né? Eu gosto de trazer aqui 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, que fala: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Né? Então aqui seria o galardão mesmo, aí passar pelo fogo, provar as obras. Então a igreja vai ser arrebatada, não é um evento aleatório, vamos encontrar com ele no ar, né? Ali nas nuvens, e ali vamos ser julgados conforme tudo aquilo que vocês falou, acredito nisso também. Eu lembro de um testemunho, Lucas, que foi nos contado de um pastor que ele estava em adultério, né? Só que ele pregando a palavra e tinha aquele mover na igreja. As pessoas eram curadas, tinha batismo do Espírito Santo, e tinha maravilhas, sinais, demônios eram expulsos. Era aquele culto, quando ele pegava para pregar, o culto virava um culto de maravilhas mesmo, um culto de mover. Né? E um dia ele se ajoelhou e falou com Deus. Ele falou: nossa, Senhor, eu prego que o Senhor é justiça, eu prego que o Senhor é amor, que o Senhor é isso. O Senhor sabe que eu estou num estado pecador. O Senhor sabe que eu estou em adultério, mas mesmo assim, quando eu abro a boca para pregar, acontece muita coisa. E Deus falou com ele, falou: é porque não é você quem faz. Quem faz na igreja sou eu, através do meu Espírito, enquanto ao seu pecado tratamos naquele dia. Que Deus falou isso para ele, ele colocou o joelho no chão, confessou o pecado dele perante a igreja e falou: opa, peraí, né? E foi se consertar com Deus. E é isso, né? O provar pela palha é isso. Né? Naquele dia vamos ser provados pelo fogo, e a palha queima no fogo. Né? Então temos que tomar cuidado de estarmos andando em Cristo sempre. Por isso que a Bíblia fala: orai e vigiai. Né? Que devemos vigiar e orar, né? Devemos estar vigilante a todo momento,
a nossa conduta, com a nossa vida com Deus. Até porque milagre não é sinônimo de salvação. Não é sinônimo de salvação. Se milagre fosse só para salvo ou operar, o anticristo não faria sinais. Sinais. E já entrando aqui na grande tribulação, como vocês já entraram, né, que vai ser em conjunto, né, das bodas também do Cordeiro, eu gostaria só para a gente finalizar essa parte, tem muita coisa para discorrer, só que já está ficando apertado o tempo desse vídeo, para você que não está nos assistindo. Eu gostaria de estar finalizando aqui nessa parte, a grande tribulação e as bodas do Cordeiro, porque são eventos simultâneos. Um vai estar acontecendo na terra e outro vai estar acontecendo no céu ou nos ares, né? Então são eventos ali simultâneos. Vai estar acontecendo a grande tribulação aqui, o negócio vai estar pegando fogo, vai ser aquele caos total, e a igreja vai estar sentada na mesa com Cristo. Eu queria que vocês colocassem agora, até para encerrando já o podcast, uma visão de vocês dessa grande tribulação e dessas bodas do Cordeiro, de como será isso, né? Não quero nem saber. Não quero nem saber, Já deixa aqui minha visão, não quero nem saber. Quero sentar lá e quero comer. Né? E aí, vamos comer? Vamos ter comida sólida com o corpo glorificado? Como que será isso? Estou preparando um banquete, mas banquete para quem? Né? Se o corpo vai ser glorificado, né? Mas como que vai ser isso na visão de vocês? Para a gente encerrar, e com essa visão, eu já queria também estar passando a oportunidade de vocês trazer isso e já trazer um encerramento também, para que possamos depois já finalizarmos esse podcast. Vai lá, Fê. Sobre as grandes tribulação, o pastor Fernando também já falou, a Bíblia fala que o que vai acontecer é algo realmente não tem nem como dizer, nunca houve na Terra tamanhos desastres, catástrofes que vão ter na grande tribulação. Será um momento de sofrimento, quem estiver passando vai ser difícil. Por isso que temos a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus, nos arrepender. E esse dia é hoje, é agora. Nós não sabemos quando que Cristo voltará, mas nós aguardamos. Se você estiver escutando, vendo, se você está tendo essa oportunidade, reconcilie com Deus. Sobre as bodas do Cordeiro, é a presença de Cristo, é estarmos para sempre com Ele, é a satisfação de estarmos para sempre ali com Ele, é algo imensurável que é o nosso grande anseio, é de estarmos para sempre com Ele. O nosso desejo de todo cristão é estarmos para sempre com o nosso Criador, com o nosso Pai, estarmos com Ele, para sermos com Ele, com a igreja, com os irmãos, estarmos ali para sempre, livre de dor, de sofrimento e desfrutar da presença do nosso Pai, de Deus todo Criador. É isso, eu agradeço esse momento, louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos aqui e agradeço a oportunidade. Vai lá, Lucão. Olha, o que eu tenho para falar aqui é o seguinte, tanto para nós aqui, né, quanto para quem está nos ouvindo, que ainda não aceitou a Cristo, que ainda não conhece como é viver com Cristo. Não queira pagar para ver. Não queira pagar para ver. Né? Porque a gente chegou até nesse ponto aqui de falar sobre a grande tribulação, e eu ouso dizer que a grande tribulação ainda não é o pior que haverá. Né? Quero só deixar um spoiler aqui, mas tem um julgamento final ali e tem um inferno onde o fogo não se apaga, né? Onde há dor e ranger de dentes, onde é pela eternidade. Então não pague para ver uma vida de 70, 80, 90 anos em comparação a uma eternidade. Né? Cristo hoje nos dá a chance para que tanto nós que já somos salvos, né? Porque se nós aceitamos Jesus, se Ele já comprou a nossa vida com o seu sangue, então nós já somos salvos. Nós só não podemos correr o risco de nos afastar desse amor, de nos afastar dessa graça,
né? A gente não pode correr esse risco, né? Então, de não achar, vai demorar ainda para acontecer. Não, pode acontecer. Pode até ser que o arrebatamento ainda demore, mas e a mim? A minha alma? E se eu deitar hoje e amanhã eu não acordar? E se nessa noite vierem buscar a minha alma? E o que eu tenho para apresentar diante de Deus, né? Então, a nossa salvação era uma coisa muito valiosa, muito preciosa, né? Queira estar nas bodas do Cordeiro e não na grande tribulação. Se preocupe em conhecer a Cristo, se preocupe em se relacionar com Cristo, em buscar conhecê-lo, em aprofundar no conhecimento dele, e mais do que isso, em falar do seu amor, em contar às pessoas que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo cura, que Cristo renova, que Cristo restaura, que ele fez todas as coisas, que Cristo deixou a sua glória e veio morrer numa cruz para que eu e você pudéssemos nos achegar diante do trono em tempo oportuno para encontrar graça e misericórdia. É isso que eu tenho para te falar, né? Eu também quero aqui agradecer o convite do Gui para esse podcast. Eu, como eu falei no começo, eu só tenho a sola do pé molhada aqui nesse tema, né? Mas já pude aqui, já senti a água entrando no vão dos dedos aqui, né? Com o pastor Fernando, né, que tem sido uma bênção nas nossas vidas aí. E aguarde aí, porque em breve a gente chega com a segunda parte, né? Vai ter uma segunda parte desse conteúdo também, né? Bom, gente, falando sobre a grande tribulação, ela é um evento que se divide em duas partes, né? A tribulação e grande tribulação. Quando a primeira parte dessa tribulação é aquela falsa paz, aparentemente as coisas vão estar tudo bem, Israel vai ficar, parece que está tudo certo, mas Daniel fala assim que o anticristo depois vai querer cessar o sacrifício, né, e vai oferecer um sacrifício imundo no templo, e aonde ele vai querer que se adore a ele, aí essas coisas vão ser reveladas, né? Onde aí Israel quebra esse pacto, e aí vem a batalha, né? Onde Israel vai sofrer, vai clamar, e aí une-se, aí é onde volta a unir de novo os dois eventos, porque aí nós já terminamos as bodas do Cordeiro, e aí Jesus vem com a igreja, desce no Monte das Oliveiras, antes ele vai vencer a guerra, porque aí já vamos ver que tem o rio Eufrates secando, né? Aí já está para quem quiser ver aí, pesquisar no Google, o rio Eufrates está secando, abrindo caminho para essa batalha que vai acontecer, a batalha do Armagedon, não é? E aí essa tribulação é um tratamento com Israel, mas vai ter muita gente que fazia parte da igreja, mas deixou a igreja, abandonou a igreja, sei lá por qual motivo, mas que não subirão. Vai ter a chance? Vai. Mas aí eu fico perguntando assim, se quando tinha o Espírito Santo à sua disposição para morar dentro, já renunciou e não quis, agora sem essa ajuda, né, onde vai ter que passar por coisas que não dá nem falando palavras aqui humanas, vão ser pobres para falar ou expressar realmente o que vai ser ali. Então é melhor agora. Então, se nós estamos falando aqui para alguém que vai estar assistindo aí esse podcast e talvez esteja um pouquinho afastado, não, e se estiver mais ou menos também não serve, não pode estar mais ou menos, tem que estar firme, tem que estar pronto, porque se não estiver pronto, corre o risco de ficar aí para viver a grande tribulação na íntegra aqui. Aí é melhor a gente saber da grande tribulação só estudando aqui, e viver as bodas do Cordeiro vendo lá, porque as bodas do Cordeiro vai ser algo tremendo. Aí nós vamos comer lá, nós vamos comer comida física lá,
Não, é assim, ó, o galardão vai ser coroa, tem tudo isso, sabe? É que a Bíblia foi escrita numa linguagem humana para que nós entendamos. Porque a coroa fala de honra, fala de recompensa, de honra, e é isso que nós vamos ter lá. O que vai ser lá? Vai ser uma honra espiritual. Alguns teólogos falam que algumas pessoas vão ter brilho, vai ser receber o brilho mais do que o outro. Mas aí vai ter inveja. Não, lá não tem desse negócio. Lá é justo, lá é justiça. Lá realmente o Lucas tem mais galardão do que eu, porque ele trabalhou mais que eu. Justo é Deus de dar galardão melhor para ele, mais galardão para ele do que para mim. É esse sentimento que nós vamos ter lá na glória. Não é? Porque lá, esse sentimento humano que nós vivemos aqui vai ser transformado. O nosso corpo físico vai ser transformado. A nossa mente limitada, a nossa mente limitadíssima para poder entender os mistérios que já estão revelados aqui, dá o que fazer para nós entender do que Deus já revelou aqui para nós. Lá, isso tudo vai ser esclarecido. Então, lá é uma dimensão diferente, uma dimensão espiritual, num corpo de glória, onde nós vamos estar lá transformados. Então, tudo isso vai acontecer. É claro que tem muita coisa que a gente poderia entrar aqui no leque, mas aprove Deus que nós estivéssemos aqui hoje, talvez pela tua alma, talvez por você que esteja assistindo esse podcast, para que você se firme com Jesus, esteja firme, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Foi Jesus que disse isso, né? E eu quero aqui encerrar minha fala agradecendo ao presbítero Guilherme pelo convite, agradecendo o Lucas, agradecendo aí o Felipe por nos dar a honra de estar juntos aqui para conversarmos um pouco sobre esse importante assunto, e um assunto que é difícil de ser esgotado, com certeza. Nós não conseguiremos fazer isso, não é? Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, e agradeço aí pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. E é isso, meus irmãos que estão nos ouvindo, você que está aí nos ouvindo, às vezes você está dirigindo, está aí no Spotify, né, nos ouvindo, você está nos vendo aí pelo YouTube, e é isso, essa palavra foi bênção para a sua vida, atingiu, tocou. O que eu quero deixar para vocês que estão nos ouvindo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, eu faço da palavra de Paulo a minha, né? Que Paulo fala assim: ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se no dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui Paulo está exortando a igreja de Tessalônica a não ser enganada por ninguém. Por isso que eu achei esse assunto interessante para esse podcast, para que você não seja levado para qualquer vento de doutrina. Como foi falado aqui, tem muita coisa ainda a ser abordada, tem muita coisa ainda para ser falada. Mas chegamos até esse momento da grande tribulação, das bodas do Cordeiro, para falar para você não ficar de fora, para falar para você ter um gostinho daquilo que você vai experimentar com Cristo no céu. Um corpo glorificado, um corpo em glória, onde você vai poder adorar o nosso Salvador face a face. Que maravilha isso, né? Poder estar face a face com o nosso Criador, com o nosso Salvador, e ainda poder adorá-lo num corpo glorificado, né? Não queira passar pelas dores da grande tribulação. Como foi dito, o Espírito Santo já não vai estar mais aqui para te ajudar. Vai ser difícil, né? A igreja depois vai vir para pregar novamente para você, né? A igreja vai vir com Cristo novamente, vai ter duas testemunhas aí falando, pregando, se manifestando para que você se converta, mas aí você já vai ter passado por muita coisa, né? Por muita dor, por muito sofrimento. Não queira isso para a sua vida. O momento de voltar para Cristo é agora. O momento de se firmar com Cristo é agora. Bom, Guilherme, quando que vai acontecer? Não sei. Não sabemos. Como
O próprio Jesus fala, nem ele como homem sabe. O que a gente sabe é vigiar e orar. E é isso que nós devemos, e o nosso dever como cristão. Fique com essa palavra, guarda isso no seu coração. Obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu emprego, o seu trabalho, e que seja um dia e uma noite de bênção sobre você. Amém? Assim encerramos esse podcast.